Sim, sim, tá tudo pronto, tudo preparado. Mais uma história linda, linda, linda de amor. Daquelas histórias de amor. Mas me responda uma pergunta com toda sinceridade. Você acha que as histórias do nosso canal, elas te ajudam? Elas mostram um caminho? Elas deixam uma mensagem de luz para você? Se a tua resposta for sim, e só se a sua resposta for sim, seja membro aqui do nosso canal. Você não imagina a importância que isso tem para o YouTube e para mim. O YouTube diz assim: produtor de conteúdo do YouTube como eu sou, incentive o seu fã a se tornar membro do canal. Quando ele o faz, ele passa a assinar pelo canal e isto dá uma importância muito grande para o canal. O YouTube passa a propagar esse canal, a divulgá-lo melhor. O canal cresce, as pessoas escrevem mais histórias. Todos ganhamos com isso. Então, seja membro, apoie o nosso canal como membro. Tem um custo simbólico a partir de R$ 7,90 por mês. Eu tenho certeza que isso não é nada para você. Mas, se de repente você não puder, lógico que não tem problema. Eu já sou muito grato em saber que você vem até aqui para ouvir as nossas histórias. Isso para mim já tem uma importância ímpar, espetacular, tá bom? Bom, tudo preparado para a história de hoje. Conto com você. Assim como eu vou fazer mais uma vez o pedido de você se inscrever no canal. Isso é outra coisa. Eu já tenho uma pesquisa que diz que 20% daqueles que vêm ouvir história que se inscrevem. Então eu queria que você se inscrevesse, porque o sonho desse canal é receber aquela plaquinha de 100 mil assinantes, 100 mil usuários, 100 mil seguidores, tá? Assinando e dizendo faço parte, estou aqui, se inscrevendo, inscritos na verdade, são 100 mil inscritos. Então se inscreva no canal, é muito importante para mim. Isso posto e sem mais delongas, prepare o teu coração para as coisas que eu vou contar, porque eita história bonita aqui no canal já está no ar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Cíntia. E eu quero contar a minha história de amor. A minha história de amor com a minha avó. A minha avó Vilma, a dona Vilma. A história de amor da Cíntia, que sou eu, com a minha avó Vilma. Que vó espetacular, que vó maravilhosa. Eu acho que é assim, sabe, Paulinho? Eu estou começando a minha história e queria dizer para as pessoas que estão acompanhando que quem tem uma avó felizarda daquela moça, felizardo daquele rapaz, feliz daquele neto, feliz daquela neta que tenha uma avó para curtir, uma avó para cuidar, uma avó para olhar, uma avó que participa da tua vida, uma avó que te protege, que te defende. Porque eu acho que realmente a relação neto com vó é mais do que a relação filho com pai, filho com mãe. Sim, porque a avó já passou por todos esses processos. A avó é como se ela passasse por um filtro. Então ela tem um coração muito preparado para tudo. Bem, mas eu tenho que contar minha história para vocês e quero que vocês entendam de uma vez por todas o que afinal a minha avó, a avó Vilma, o que a avó Vilminha, como eu gosto de chamá-la, o que a avó Vilminha fez por mim. E quem sabe haja uma coincidência entre as nossas histórias. Foi assim, começa com a minha vida amorosa, sabe, Paulinho? Eu, por volta dos meus 19 anos,
eu conheci o Vini. Sim, o Vinícius. O Vinícius era um rapaz que tinha lá no meu bairro, gente fina. E ele era um destaque do bairro porque ele era um tremendo de um jogador de futebol. Ele jogava na várzea. Ele tinha começado lá na várzea. E a gente começou a se paquerar. Eu me empolguei com ele gostou de mim. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, quero ver o que você diz. E eu sentia que eu era muito feliz a cada vez que eu me aproximava do Vini. E ele também parece que se sentia feliz quando se aproximava de mim. E nós acabamos começando um namoro que para mim era de felicidade plena, sabe? Era tão gostoso aquele nosso amor, aqueles nossos planos para o futuro. Bem, aí tem um particular. O Vini acabou como jogador de futebol se destacando e ele ganhou uma oportunidade para jogar num grande time de futebol. Só que nós morávamos no interior de São Paulo. Nós morávamos numa cidade chamada Colina, que fica lá pertinho para as bandas de Barretos. E essa oportunidade dele era para jogar no Cruzeiro de Belo Horizonte. E aí parece que ele foi para lá, naquela época, naquele momento, o Cruzeiro ele não estava tão aparelhado quanto é hoje para receber as promessas, os novos craques. E ele foi, mas não se adaptava. Digamos, ele ficou numa espécie de república de novas promessas, de jogadores que estavam assim, começando. Ele começou a treinar no Cruzeiro, mas aí ele começou a perder peso, ele começou a emagrecer, começou a pegar muita gripe, uma na sequência da outra, e se entendeu o seguinte: olha, ele não se alimenta bem. Não, ele não tá legal, não. Ele tá muito abandonado lá em Belo Horizonte. Lembrando que o Vini só tinha mãe, o pai dele havia abandonado a família e a mãe tinha os seus afazeres na nossa cidade. Então, eu acreditando na coisa chamada amor, eu resolvi deixar minha cidade, a paz da minha cidade, e eu fui para BH para cuidar do Vini. Fui com amor, fui com carinho, porque afinal de contas ele precisava mesmo dos meus cuidados. E eu fui disposta a dar uma levantada no Vini, sabe? Porque quando ele tinha começado já a treinar lá no Cruzeiro, ele tinha que aparecer. Um camarada, para se aparecer bem num jogo de futebol, ele tem que estar bem alimentado. Como é que o físico vai suportar se não houver bons alimentos? Então, eu até levei um dinheiro, assim, o papai me ajudou. E eu andei comprando coisas boas para ele no supermercado, fazendo coisas que eu tinha aprendido a fazer com a minha mãe, economizando ao máximo, jamais pensando em bar, restaurante, nada disso, cuidando dele para que ele se alimentasse bem, desde a vitamina no café da manhã, depois aquele almoço bom, reforçado, o jantar, idem. Eu tinha uma amiga nutricionista de Ribeirão Preto. E ela, a Cristina, nutricionista formada, me passava assim as dicas e me mandava inclusive a relação do que eu deveria fazer, preparar para ele, para que ele tivesse um bom desempenho enquanto atleta. Vocês estão entendendo o tamanho da dedicação minha em relação ao Vini? Eu me desdobrava. E aí o Vini acabou sendo aprovado lá no teste pelo Cruzeiro. E depois ele foi emprestado para um time chamado Vila Nova. E esse Vila Nova acabou pintando na vida dele depois de muito tempo de relacionamento entre mim e ele, porque foi dedicação pura desde o comecinho do namoro. Até que 5 anos se passaram.
E o Vini foi para esse Vila Nova e lá ele começou a ganhar já um salário diferenciado, sabe? E aí eu tive a certeza absoluta de que era momento do quê? Da gente se casar. Não é mesmo? Não, as coisas não são assim. O mundo não é assim. Depois que o Vini acabou com aquele contrato bom com Vila Nova, ele mudou da água para o vinho. Mas ele mudou completamente. Ele não era sequer a sombra do que ele fora lá no início. E tudo aquilo que eu fiz, toda aquela minha dedicação... Veja, eu não estou cobrando, não. Paulinho, eu quero que as pessoas entendam o seguinte: não é que eu fiz e esteja cobrando. Eu fiz e estou relatando para que vocês possam entender a minha história inteira. O Vini começou a ter relacionamentos com outras mulheres. Ele começou a sair com outras. E quando eu tive a certeza de que isso estava acontecendo, então eu regressei, eu voltei para minha terra, como a minha avó gosta de falar, com o rabinho entre as pernas. Expressão da minha avó, mas ela não usa isso com maldade, pelo contrário. A avó Vilminha, expressão dela, coisa do interior. Fiquei tão mal. Mas eu fiquei tão mal, sabe? Porque aquilo que eu havia me decepcionado com o Vini, a dedicação imensa que eu havia feito em relação a ele enquanto pessoa, tudo aquilo que eu me sacrifiquei, tudo aquilo que eu me esforcei para que vencêssemos. E quando a gente começou a obter as vitórias, que veio o contrato bom, ele começou a aprontar comigo daquela forma, daquele jeito. Caí em depressão. Eu fiquei numa tristeza tão profunda que eu caí em depressão. E foi com o objetivo de salvar a minha vida que a minha avó viu que lá em Colina, uma cidade pequena, pacata, aliás, uma delícia para se morar, que lá já não dava mais para a gente ficar. Então o que a minha avó fez? Ela falou: olha, vamos para Ribeirão Preto. Ela via Ribeirão Preto assim como uma abertura, uma coisa nova na minha vida, novas motivações. E mais, aquela minha amiga a Cristina, aquela que me passava as dicas nutricionistas de como eu deveria preparar a comida do Vini, havia dito a ela que lá havia excelentes médicos para cuidar do meu cérebro, porque eu estava depressiva. E foi assim que nós nos transferimos para Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto, eu posso dizer para você que não foi nada fácil. Apesar de ter contado sempre com a ajuda da amiga Cristina, a nutricionista, que nos indicou o caminho, os hospitais, as clínicas, os médicos. E a ajuda dela, a avó Vilminha, que mudou comigo. Eu fico imaginando o sacrifício que foi para ela sair de uma cidade onde ela estava habituada, onde ela havia nascido. Ela havia nascido lá. Meu avô, o marido dela, que já havia falecido, era de uma outra cidade chamada Marcondésia, que fica ali perto mesmo de Colina. Quer dizer, eles eram todos de pequenas cidades. E Ribeirão Preto, para quem vem de uma pequena cidade, olha, é uma mini, desculpa falar assim, mas é uma mini São Paulo, Ribeirão, para mim. Mal comparando. E em Ribeirão não foi fácil. Não foi fácil porque eu cheguei doente. E se eu não tivesse sido cuidada pela minha avó, desde a alimentação e passando pelos bons médicos indicados pela Cris, eu não sei o que teria sido de mim.
Para que vocês tenham uma ideia, foram 3 anos de luta em Ribeirão. 3 anos. Quando eu me vi realmente bem e recuperada, eu já contava a idade de 28 anos. Bem, aí eu completei os meus estudos. Eu que já havia feito um tempo de ADM, administração, e completei esses estudos lá em Ribeirão Preto, sempre com o apoio dos meus pais, e morando naquele pequeno apartamento, praticamente uma kitnet, com a avó Vilminha, que sempre me dava essa força. E só com 28 foi que eu me formei em ADM, completei os meus estudos e tive forças para ir à luta e trabalhar. A minha avó sabia o quanto eu havia sofrido por aquele casamento que eu tive. Veja, eu não me casei com o Vini em nenhum momento. Só que nós tivemos um relacionamento que foi muito maior e muito mais complexo do que o casamento mesmo, sabe? Porque eu fiquei com todas as complexidades do casamento, com todas as dificuldades, com todas as agruras de um casamento. Eu só não tive o prazer, a felicidade do casamento, porque eu só me dei, eu só me dediquei àquele homem que não soube reconhecer. Então aquilo me fez muito mal. Muito mal. Comecei a minha luta agora como administradora de empresas e eu fui contratada por uma boa empresa, fui trabalhar num bom escritório. Passei a ter um salário que eu chamava de diferenciado. E a avó Vilminha cuidando de mim. Só que isso aqui é um assunto que eu quero trazer à baila através do teu programa e do teu canal, sabe? É uma coisa que merece um estudo, e tem estudo, viu, Paulinho? Para quem não sabe, tem estudo por parte de terapeutas ocupacionais, de psicólogas e até de psiquiatras, que quando você passa por um relacionamento ruim, quando você se relaciona com uma pessoa ruim como fora o Vini na minha vida, eu não sei, você fica com alguma coisa, uma mácula, algum problema de ordem psíquica, psicológica, que você passa a não dar certo com mais ninguém. É impressionante. Porque desde que o Vini aprontou tudo aquilo comigo, eu conhecia rapazes, porque a minha avó sempre dizia: filha, Cíntia, você é bonita, Cíntia, você é inteligente, Cíntia, você é bem formada, Cíntia, você é simpática, você é mulher vitoriosa, você conseguiu estudar, Cíntia, você se formou, você tem um salário diferenciado, você é uma mulher independente, caramba! Você merece um grande casamento. Você merece conhecer um bom homem. E aí, o tempo foi passando. Eu tentava aqui, não dava certo. Eu ficava ali 2 meses, 3 meses, não dava certo. Sabe quando você começa a acreditar? Teve uma hora que eu cheguei a me questionar. Olha o absurdo que eu cheguei a pensar. Peraí, mas será que realmente o problema era o do Vini ou o problema era meu? Porque você se questiona. Será que eu é que sou assim tão errada? Mas a minha avó Vilminha não deixava eu acreditar nisso. Que nada, Vilma, dizia minha avó para mim, que nada, Cíntia. Você é uma pessoa espetacular, filha. Inteligente, bonita. Uma mulher de progresso, independente. É que ainda não aconteceu. E esse ainda não aconteceu, passa 1 ano, não aconteceu 2 anos, não aconteceu 3 anos. Eu disse a você que comecei a trabalhar com 28.
Eu estava com 33, a idade de Cristo. E a minha avó, a avó Vilminha, além de tudo que ela é positivo na minha vida, ela é muito engraçada. Ela começava a dizer assim, nas entrelinhas, mas que eu entendia, obviamente, até porque ela conversava com as minhas amigas, as amigas que eu fui conquistando em Ribeirão Preto, nas entrelinhas. No meu tempo, dizia a avó Vilminha, mulher, depois que ela passa dos 30 anos, o pessoal começava a chamar de solteirona. Fica difícil. Não porque a mulher não esteja na sua plenitude do vigor físico, da beleza, mas porque os homens... bicho danado é homem. Os homens são preconceituosos. Eles acham que a mulher, depois de 30 anos, envelheceu. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Basalquianas. Eles até usam essa expressão, mas não como elogio. É basalquiana, quer dizer, passou dos 30. Não dá mais. Só que a essas alturas do campeonato, eu já estava curada daquela depressão. Só que não estava curada ainda daquela solidão, porque o meu sonho era encontrar alguém, sabe? O meu sonho era ter uma pessoa. Lógico que era. A exemplo do que havia acontecido com tanta gente da minha família, eu também queria formar a minha própria família. E a minha avó Vilminha sabia disso. Então a minha avó, muito católica e devota, uma vez eu entrei assim no quarto dela. Nós havíamos mudado, estávamos morando num apartamento agora muito decente, dos bons, mas nem se compara com aquele lá do início em Ribeirão Preto. E a avó morando comigo. E eu sozinha. Só um parênteses, eu sei que tem gente que quer saber de tudo das histórias que você recebe, Paulinho. O Vini também quebrou a cara. Eu não dediquei nenhum momento, nenhum pensamento negativo. Eu voltei pro Vini, mas ele quebrou a cara, não que eu desejasse, não que tivesse batido em mim qualquer desejo de vingança. Mas lá do Vila Nova ele não prosperou, teve uma contusão grave e séria no joelho. Acabou emprestando para um time menor e outro menor. E ele parou com a carreira de jogador de futebol. Ele não evoluiu. Porque ele chegou a acreditar, porque ele dizia para mim que ele ia chegar à seleção brasileira. E eu desejei que ele chegasse de fato. Mas não deu para ele. Mesmo ele sendo canhoto, ele se vangloriava por isso, dizendo que os meias canhotos são os melhores do mundo e que ele chegaria lá. Não, ele não chegou. Assim como também ele não deu certo com as mulheres, porque ele já tinha passado por umas 4 e tinha deixado ao longo desse caminho filhos, 3. Um com uma moça de Belo Horizonte, a outra com uma moça de Poços de Caldas, quando ele foi para o Caldense, a outra com uma moça de Uberlândia, sabe? Agora ele havia voltado lá para sua terra, que é a minha colina, e fazia alguma coisa lá, e frustradíssimo, porque ele não estava com nenhuma dessas mulheres, já tinha arrumado uma outra. Eu estou explicando, não que eu tivesse me interessado pela vida dele, mas para que vocês entendam como é que as coisas acontecem na vida de todo mundo.
Bem, mas eu tinha chegado agora a 33 anos. E a minha vó, Vilminha, ela ficava pensando se de fato eu ainda teria alguma chance. E ela vivia pensando nisso 24 horas do dia. E como eu disse que ela era católica, um dia eu entrei lá no quarto dela e eu encontrei Santo Antônio de costas. Eu fui arrumar, assim, a imagem de Santo Antônio. Falou, não, Vilminha, não mexe aí, não. Por quê, vó? Um dia eu te explico. E Santo Antônio estava de costas. E depois eu explico para vocês o porquê. Só que a minha avó, preocupada com a minha felicidade, o meu bem-estar e a minha realização, ela começava a fazer propaganda de mim, onde ela tivesse. E houvesse um rapaz, um homem que pudesse, quem sabe, me namorar. Ela começava a fazer propaganda. Nossa, porque eu tenho uma neta. O nome dela é Cíntia, ela é administradora de empresa. Ela trabalha, é uma mulher independente, linda, minha neta é linda, quer ver? Aí ela pegava o celular. Na verdade, ela demorou tanto tempo para dominar essa coisa de pegar o celular e abrir e mostrar a minha foto. Ela mostrava a minha foto. Deu para entender? Mostrava a minha foto e dizia, essa aqui é minha neta. Ela começou a fazer propaganda minha para as pessoas porque ela queria que eu me encontrasse no quesito relacionamento. E um belo dia, estando em Ribeirão Preto, a minha avó pegou um Uber em Ribeirão. E como ela estava, na verdade, numa outra cidade, existe uma cidade lá pertinho de Ribeirão chamada Serrana. E ela pegou esse Uber em Serrana com destino a Ribeirão Preto, a nossa casa. Então é uma viagem assim, vamos colocar aqui, de uns 20 minutos, quase uma meia hora. A depender do trânsito, a depender de quem está dirigindo, é uma viagem assim de uma meia hora, Serrana, Ribeirão Preto. E a minha avó pegou esse Uber. E esse Uber era dirigido pelo Washington, o nome do rapaz. E aí, ela que sempre foi uma pessoa muito extrovertida, que gosta de conversar. Toda avó, eu acho que é assim, né? Pelo menos eu julgo pela avó Vilminha. Sempre elogia muito os netos, mas ela elogiava especialmente a neta. Ela começou a conversar com o Washington. E aí ela descobriu que o Washington era um rapaz que lutava pela vida, acumulando funções. Ele era advogado, mas também nas horas de folga ele dirigia o Uber. Ele já havia tentado ser feliz no amor, no entanto, estava solteiro e separado. Então ela conversa com aquele motorista de Uber de Serrana a Ribeirão Preto. Teve uma hora que ela sacou do celular e falou, Washington, você precisa conhecer a minha neta. Você precisa conhecê-la. Ela é inteligente, ela é expansiva, ela é uma mulher independente, trabalha como administradora de empresas. É uma inteligência, sabe? Uma capacidade incrível. E ela também é muito bonita. Eu vou te mostrar uma foto dela. Aí ela sacou o celular e mostrou pro Washington enquanto ele ainda dirigia. Vó, mas a senhora não ficou com medo? Não, eu mostrei enquanto ele ainda dirigia que ele não ia poder olhar, ficar procurando nenhum tipo de defeitinho. Ele ia ter que olhar rápido e ver o quanto que você é bonita. E você acredita que dali pra frente o Washington começou a se interessar por aquela moça que ele nunca tinha visto? Aquela mulher
que ele nunca tinha visto. A Cíntia, a neta da dona Vilminha, que estava no carro dele fazendo a viagem de Uber. Ele se interessou. A minha avó chegou em casa toda empolgada contando pra mim. Ele se interessou, Cíntia. Vó, mas a senhora não para com essa mania, vó. Eu passei, tá? O teu zap pra ele. Vó! A senhora nem conhece o rapaz? Conheço sim. Ele me trouxe de Serrana até aqui e deu pra eu avaliar que se trata de uma boa pessoa. E depois da minha avó ter me contado isso era um sábado. Passado mais ou menos uns 40 minutos, ele mandou uma mensagem. Desculpa, meu nome é Washington, você não me conhece, mas eu já te conheço, porque a sua avó, a dona Vilminha, me falou tudo a seu respeito. Não quero ser ousado, mas eu fiquei tão fascinado por tudo que a sua avó disse de você, que eu gostaria muito de te conhecer. Tenho 35 anos e estou só. Tem jeito? Ô vó, o que a senhora fez? A senhora falou pra ele, vó. Ele é bonito. Ele é bonito, combina com você. Eu só falei a verdade, eu falei tudo que você é. Falei o que você sofreu, o que você passou na tua vida. Falei que nós mudamos de Colina para Ribeirão Preto devido a todos os problemas enfrentados por você. Vó, a senhora contou a minha vida inteira para ele. Contei, porque quando alguém se interessa por nós, ele tem que saber por quem ele está se interessando. E ele disse que ele gostou de conhecer a sua história. E ele gostou de ter visto a tua fotografia que eu mostrei para ele. E aí eu dei a resposta pro rapaz. E nós nos encontramos pela primeira vez, um mês depois que ele mandou a primeira mensagem. Nossa, mas por que você demorou esse tempo todo? As pessoas me perguntam sempre. Um mês? Eu achei que eu nem demorei. Porque você sabe, eu já tinha me decepcionado tanto. Eu já tinha quebrado tanto a minha cara que eu vi aquela empolgação da minha avó. E eu tinha medo de frustrá-la, porque virou uma esperança da minha avó. Dá pra entender, não? Não era uma esperança minha só. Era uma esperança muito maior da minha avó. E eu com medo de frustrá-la, eu fui alongando o papo, até que um mês depois nós nos encontramos. E depois do nosso encontro, em algumas semanas, já estávamos namorando. E pasmem, 3 meses depois, eu e o Washington estávamos nos casando. E agora eu estou grávida do nosso primeiro filho. Foi tudo muito rápido, porque era mesmo para ser. Essa história só foi possível e só é possível devido à minha avó. Ela já tinha tentado, aqui um parênteses para que vocês entendam, e o meu marido, pai
da minha futura filha, eu já sei, vai ser uma menina. E nós até escolhemos o nome para ela, vai ser Maria Eduarda. Ele já sabe. A minha avó estava tentando isso com tudo que era motorista de Uber. Eu não sei porquê. É mais fácil, Cíntia. O motorista de Uber a gente tem tempo de conversar. E aí eu primeiro ficava sabendo da história do motorista de Uber. Se ele me dissesse que ele é solteiro, a depender da idade, o que ele fizesse, aí eu falava de você ou não. Mas a senhora chegou a conversar com quantos? Ah, até perdi a conta. Vó, até perdi a conta. Até que deu certo. Não é assim. Não é o primeiro que a gente fala que dá certo. A gente brinca, eu e o Washington, que era uma coisa para acontecer. Porque ele nunca tinha estado em Serrana. Veja, Serrana é uma cidade vizinha a Ribeirão. Ele nunca tinha estado em Serrana. Ele foi levar um primo dele lá. Um primo dele pediu, me dá uma carona, nem foi como Uber. Ele levou o primo. E lá ele, como ele trabalhava também com Uber, para ganhar um dinheiro extra, ele ficou na expectativa de aparecer um passageiro e apareceu a minha avó. Aí ele pegou a corrida. Ainda mais quando ele soube que era uma senhorinha, ele sentiu toda a segurança. Porque você sabe, como é uma outra cidade, a pessoa sempre fica cismada de quem ele vai trazer e etc. Quando ele soube que era uma senhorinha, ele sentiu toda a confiança. Ele aceitou a solicitação do Uber. Havia uma foto dele já na solicitação. Aí a minha avó disse que olhou assim na foto, gostou. Vó, senhora, eu gostei. E aí ela já veio com aquela ideia fixa. E disse que tudo foi se encaixando. Tudo. Vieram conversando do trajeto Serrana-Ribeirão Preto. Ela me contou tudo a respeito da sua vida, Cíntia. E ela me contou tanto que eu também me senti encorajado e contei tudo da minha vida para ela. A minha avó adora uma fofoca, um romance de novela mexicana. Então, quando o Washington disse que estava procurando alguém para compartilhar a vida, ela foi dizendo: eu tenho a pessoa para você. Minha neta, Cíntia. Mostrou a minha foto, falou que passaria o meu contato, que ele me mandasse uma mensagem. Ele disse que ficou interessadíssimo a partir daí. Ela falou para ele me chamar para conversar, porque a gente combinava demais. Só que nesse meio tempo, eles chegaram ao destino, foram falando tanto que quase que a distância Serrana e Ribeirão não deu. Chegaram ao destino. Minha avó desceu do carro. E quando ela já estava fora, assim, ela voltou assim na janelinha. Aí o rapaz abriu a janela de novo, Washington. Você não vai esquecer! Você não vai esquecer de mandar mensagem para minha neta. Não, eu não vou esquecer não, dona Vil. A corrida já tinha sido finalizada. Na hora que eu recebi a mensagem, eu não acreditei, sabe? Que fosse dar certo. Eu nunca esperei que eu fosse conhecer um motorista de aplicativo. Mas eu conheci o melhor motorista de aplicativo que havia no mundo, o Washington. Ele só fazia realmente aquilo porque aquilo ainda completava a renda dele, porque ele ajudava a mãe, o pai, o tipo do homem que eu buscava na vida.
Então, foi por isso que eu comecei a minha história falando da minha avó. A história de amor entre mim e a dona Vilma. Não é a história de amor entre mim e o Washington, porque ele próprio reconhece que se não fosse a minha avó, não teria sido possível. Eu só sei que depois que nós nos casamos, eu entrei no quarto dela e Santo Antônio estava de frente. Vó, agora me explica. É uma simpatia que a gente faz desde muitos anos. Mas tem que ser uma outra pessoa que faça pela gente. E eu fiz por você porque eu te amo, Cíntia. Eu falei para Santo Antônio que eu só ia colocar ele de frente o dia que se encontrasse um homem de verdade para você se casar e ser feliz. A minha Maria Eduarda nascerá antes do ano terminar. Periga, de acordo com a médica, ela nascer ali no Natal, você acredita? Seria um presente perfeito e total. Casamento 3 meses após o namoro. Veio o pedido do casamento dele, a aceitação minha. E eu posso te garantir que não há casal que possa ser mais feliz do que eu e o Washington. As famílias de nós dois, as duas famílias se juntaram e disseram que iriam ajudar e ajudaram mesmo. A avó dele, agora tem um particular, a avó dele foi a costureira que fez o meu vestido de casamento. Você acredita? Isso é muito interessante. As pessoas da família se dividiram, fizeram a comida, os doces, a decoração. Foi uma festa bem familiar. A gente demorou para se encontrar, mas quando se encontrou, Deus preparou as coisas de uma forma muito ligada e ligeira e antenada. Logo após nosso casamento, tivemos a doce surpresa. Eu me descobri grávida, com apenas 1 mês de casamento. A gente se casou no cartório e depois ficou uns dias fora para se curtir. E então eu engravidei. Foi na lua de mel. Num primeiro momento eu fiquei meio perdida, porque a avó Vilma não estava por perto. Mas quando eu falei para ela, ela disse: eu vou te dar todo o apoio, Cíntia. E eu disse a ela: já conversei com o Washington. A senhora vai ser a madrinha da Maria Eduarda. E o pai dele, o pai do Washington, vai ser o padrinho da Maria Eduarda. Teve gente ainda que falou assim pra mim: ô Cíntia, mas padrinho, madrinha não podem ser pessoas muito idosas, porque você sabe, ninguém deseja que uma pessoa morra, mas, né? Você entende, Cíntia? É que padrinho e madrinha tem que participar da vida da pessoa o máximo de tempo possível, entende? Não, eu não entendo. Eu acho que padrinho e madrinha tem que ser a pessoa que a gente mais considera. Tem que ser a pessoa que a gente mais respeita. Tem que ser a pessoa na qual a gente mais confia para deixar o nosso filho com essa pessoa, independente do número de dias. E quando eu me fiz essa pergunta, a pessoa com quem eu tinha mais cabeça para deixar e tranquilidade para deixar a Maria Eduarda quando ela nascer é a avó Vilminha. Então tinha que ser ela. Independente da avó Vilminha ter hoje 85 anos. A minha história de amor
com a avó Vilminha e depois com o Washington. Sempre foi minha companheira, sempre foi minha amiga. Então eu digo, felizarda é aquela neta que possa ter uma avó como eu tenho. Felizardo é aquele neto que possa ter uma avó como eu tenho. E gostaria de deixar esse espaço aqui na minha história para que você comente. Você tem uma avó assim? Você tem uma avó assim? A sua avó também te ajudou a encontrar o amor da sua vida? Não é que a minha avó ajudou eu a encontrar o amor da minha vida. A minha avó me casou. Desde a simpatia de Santo Antônio e principalmente a propaganda que ela fazia com tudo que era motorista de Uber. Tudo que era motorista de Uber que ela pegava. Vó Vilminha, essa história é em homenagem à senhora, vó, para que a senhora saiba que eu, o Washington, a Maria Eduarda que está aqui no meu ventre, o quanto nós a amamos. A senhora é muito especial na minha vida. Se não fosse a senhora, vó Vilminha, eu nem tenho ideia se de fato eu estaria vivo até hoje. Essa é a minha história. E eu quero, a partir de agora, ouvir e ler o seu comentário. Paulo. Que Santo Antônio que nada. A Santo Antônia casamenteira foi ela. Eu queria ter uma vozinha dessa, que linda. Parabéns ao casal. Tudo de bom pra vocês aí em Vera Guarulhos. Paulinho, bom dia. Ainda bem, né, Paulinho, que esse Washington era um motorista bem intencionado, né? Essa avó também deu muita sorte e a moça mais ainda, né, Paulinho? Que Deus abençoe o casal. Mas essa avó tem que tomar um certo cuidado, não ir passando assim os dados para qualquer pessoa, né, Paulinho? Um abraço, Paulinho. Bom dia, Paulinho, aqui é a Celi de Jabaquara. Uma linda história. Essa avó foi um anjo na vida dela, mas também ela deixa um questionamento para todas as mulheres. Nunca, jamais abrir mão de você pelo outro. Ou os dois caminham junto ou não dá certo. A mulher que se doa totalmente a vida dela a um homem, ela tem que saber que lá na frente ela vai poder ter alguma consequência. Então, mulheres, se prepare, tenha sua profissão, sua independência, independente da condição financeira do seu marido. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que nem esse ex dela perdeu tudo porque não se tornou um grande jogador. E pode acontecer se casar com uma pessoa com uma situação financeira boa e de repente acontecer alguma coisa no meio do caminho, mas se você tiver a sua profissão, a sua independência, para os dois continuarem juntos vai ser mais fácil. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Ô, Paulinha, que carta linda, né? Por isso que eu falo mesmo, o amor, quando tem de acontecer, né? Vem através de uma pessoa maravilhosa que nem essa avó. Ô, Paulinha, agora que eu sou vó, né? No meu tempo de criança, eu não tive muita essa figura de vó. Assim que eu nasci, minha avó morreu, né? Então não deu para me curtir meus avós. Mas eu quero agora ser para o meu neto, né? Que eu tenho um netinho agora de 3 anos. Então eu estou amando ser vó. E quero ser para ele uma figura assim que marca a vida dele, né?
essa história simplesmente linda. E ela casou com 3 meses de namoro. Eu fiquei pensando que a minha filha também namorou 3 meses e casou. Eu fiquei atormentada, né? Nossa senhora, que isso, menina? Com 3 meses você conhecia esse moço e já casar aí, mãe? E ela tá feliz, 13 anos de casada, me deu esse neto, né? Maravilhoso. Então, o tempo não quer dizer nada, né? Às vezes a pessoa que namora 10 anos, quando casa, separa logo, né? E isso não quer dizer nada. E essa figura dessa avó, para ela foi tudo, né? Romilda do Jardim Miriam.